Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais uma das criaturas de Trevor Henderson. No caso, um grupo de criaturas conhecidas como os Gigantes. Então se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos desse tipo e vamos pro vídeo. Os Gigantes, também conhecidos como Titãs, são criaturas confirmadamente canônicas no universo de Trevor Henderson. Englobam várias criaturas que já foram criadas por Trevor Henderson e possuem algumas características específicas. Primeiramente, existem três tipos diferentes de gigantes no universo do Trevor Henderson. O primeiro tipo de gigantes são os gigantes semelhantes a animais. Um dos exemplos é o Behemoth, um gigante muito parecido com um peixe. E o nome é bem autoexplicativo. É qualquer gigante que tenha um tamanho muito grande e seja parecido com algum animal da natureza. Essas criaturas também não precisam necessariamente parecer com apenas um animal. Eles podem ser uma mistura de mais de uma espécie de animal diferente. O segundo tipo de gigantes são os gigantes humanoides. E adivinha, eles têm esse nome porque são parecidos com os humanos. Ou seja, eles têm pelo menos um tronco, uma cabeça, duas pernas e dois braços, mas alguns podem se diferenciar um pouco nesse quesito. É comum você encontrar um gigante humanoide com um braço faltando, um braço a mais, com a coluna toda torta, enfim, são vários tipos de gigantes. Um exemplo desses é o gigante conhecido como Breaking News, criado por Trevor Henderson e postado em suas redes sociais. Essas criaturas podem ter partes do corpo desproporcionalmente grandes ou até mesmo deformadas. Os gigantes de classificação humanoide costumam ter pelo menos 15 metros de altura, mas alguns podem alcançar até mesmo até alguns quilômetros de altura. E a última classificação dos gigantes são os gigantes de forma incomum. E como o próprio nome diz, eles não possuem uma forma específica. Também não se parecem com humanos nem animais. Um exemplo desses é o gigante Meatball. Então, basicamente, os gigantes são grupos de criaturas criadas por Trevor Henderson e são extremamente presentes no universo que ele mesmo criou. No universo de Trevor Henderson, você vai encontrar vários gigantes vagando pela Terra. Mas como identificar um gigante? Para que uma criatura seja catalogada como um gigante, ela precisa obedecer pelo menos duas das 4 regras seguintes. A primeira e mais óbvia de todas é ser um gigante. A criatura tem que ter pelo menos 15 metros de altura, ou caso ela seja uma criatura voadora, ter pelo menos 3 metros de altura. A segunda condição é a criatura ter uma legenda de gigante. Quando Trevor Henderson postar uma imagem dessa criatura em suas redes sociais, ela precisa ter uma legenda específica que a identifique como um gigante. A terceira condição é que a criatura precisa estar à espreita ou pelo menos escondida na névoa, um comportamento muito comum dos gigantes para tentar se esconder das suas vítimas e surpreendê-las. Embora isso não funcione porque, como eu disse, eles são gigantes. Não é muito fácil se esconder sendo uma criatura de tamanho muito grande. E a quarta e última condição é que a criatura precisa ter proporções exageradas, como por exemplo, braços muito longos. Mas como os gigantes surgiram na Terra? Qual a sua origem? Bom, os gigantes têm origens únicas comparadas às outras criaturas. Eles não se originaram na Terra, eles vieram para a Terra a partir de outra dimensão. Acredita-se que o portal que os gigantes usaram para chegar à Terra foi criado por um objeto conhecido como a Segunda Lua. Essa segunda lua foi conjurada por outras criaturas conhecidas como Adoradores de Lua. Mais ou menos nos anos 50 da Terra, esses Adoradores da Lua apareceram e começaram a adorar a Lua, como o próprio nome já diz. Basicamente levantando seus braços para o céu e adorando a Lua e dançando em volta dela. Por muito tempo, acreditava-se que essas criaturas não estavam fazendo nada demais. Porém, hoje em dia, acredita-se que elas estavam se comunicando com seus mestres, ou seja, os gigantes, e tentando encontrar uma maneira de fazer com que eles viessem para a Terra. E a partir daí, os primeiros gigantes começaram a entrar na Terra e atacar as pessoas, o que deu início à primeira guerra contra os gigantes. Mas esse é assunto para mais para frente no vídeo, vamos com calma. Primeiramente, vamos falar do comportamento dos gigantes. Existem 3 classificações de comportamentos diferentes para os gigantes. O primeiro deles são os gigantes de coleção, ou os gigantes de coleta. São criaturas que têm por objetivo pegar pessoas aqui na Terra e levá-las até os portais que os levarão para sua dimensão. Eles vão utilizar seus braços longos ou seus membros longos para capturar as pessoas que eles considerarem dignas, ou só as pessoas que eles escolherem mesmo. Eles vão levar essas pessoas para acima das nuvens e para, entre aspas, a salvação. E essas criaturas são no geral neutras, ou seja, elas não vão atacar as pessoas que elas não estiverem interessadas. Só vão se atacar para se defender. O segundo tipo de gigantes são os gigantes de destruição,
e como o próprio nome diz, eles querem destruir tudo e todos pelo caminho. O objetivo deles é matar e destruir todas as pessoas que não sejam consideradas dignas para ir para esse tal paraíso. Como consequência, a maioria dos gigantes são classificados como gigantes de destruição. Além disso, eles também costumam ser os maiores e mais fortes gigantes que existem no universo de Trevor Henderson. Sua destruição é tanta que eles podem simplesmente arrasar cidades inteiras, inclusive destruir o meio ambiente, danificando assim a biosfera da Terra. Muitos dos gigantes humanoides também se enquadram nessa classificação. E o último tipo de gigante são os gigantes observadores. Esses gigantes nunca vão atacar ninguém. Eles só vão ficar por aí observando. Esses gigantes são facilmente identificados por terem grandes olhos arregalados e teoricamente observam o comportamento dos humanos. Porém, existem alguns gigantes observadores que podem se enquadrar em um dos grupos anteriores, podendo ser tanto gigantes de destruição quanto de coleta. Certo, mas a grande pergunta é, qual o objetivo deles com a humanidade? Existem tantos gigantes assim andando em volta da Terra e por qual motivo? Bom, o Trevor Henderson nunca explicou isso corretamente. Ele sempre quis deixar um mistério no ar a respeito desse assunto. O que nós sabemos é que o objetivo dos gigantes é coletar humanos e os levar para sua dimensão. O que eles fazem com os humanos depois disso é um mistério. E a maneira que um gigante seleciona um humano varia muito de gigante para gigante. Alguns gigantes gostam de selecionar os humanos que os adoram. Outros selecionam as pessoas com base no seu caráter. E outros selecionam as pessoas simplesmente aleatoriamente. Esses gigantes também possuem algumas habilidades únicas. Teoricamente, por eles terem um corpo muito grande, eles não poderiam sobreviver na nossa realidade. Os seus ossos e seus órgãos serão esmagados pelo peso do próprio corpo. Porém, isso não parece acontecer com os gigantes. Acredita-se que eles estejam sujeitos às leis da física da sua dimensão e não da nossa dimensão, o que explicaria porque deles não serem destruídos pelo próprio peso. Assim como também existem alguns gigantes que possuem membros e pernas muito pequenos ou muito fracos que teoricamente não poderiam sustentar o seu próprio peso. Porém, eles estão vivos e andando por aí. Então, de fato, eles não seguem as leis da física da nossa realidade. Além disso, eles também parecem possuir algum tipo de inteligência. Alguns gigantes são bem mais espertos do que outros, porém isso varia muito. Mas assim, os gigantes não são imortais. É possível matar eles, só que é muito difícil. Você precisaria de um arsenal muito poderoso, armas muito fortes que pudessem causar um dano gigantesco e simplesmente é muito difícil matar os titãs. Mas vamos para a história, como eles chegaram na nossa realidade. Como eu disse, os adoradores da lua se comunicaram com os gigantes e os chamaram para vir para a Terra. Após isso, começaram os chamados primeiros sinais. Um portal gigantesco conhecido como a segunda lua apareceu no céu e de lá saíram os primeiros gigantes. Em dezembro de 1988 foi localizado o primeiro gigante que entrou na Terra, e a partir daí se deu início à chamada Guerra contra os Gigantes. Inicialmente, a humanidade lutou contra primeiramente dois gigantes que saíram desse portal, o chamado Precursor da Primeira Guerra e o Tentáculos do Céu. Esses gigantes eram considerados gigantes de destruição. Eles já chegaram na Terra quebrando tudo, invadindo cidades, matando pessoas, trazendo devastação para todo canto, e como consequência, ele entrou em conflito com as forças armadas de diversos países na Terra. Eles tiveram grandes batalhas até que ele finalmente foi derrotado. Isso após longos 3 anos de conflito com os exércitos das nações da Terra. Porém, adivinha, logo após a sua morte, começaram a aparecer outros gigantes na Terra. E, bom, eram muitos gigantes. E considerando que os exércitos da Terra levaram 3 anos para matar um único gigante, matar algumas outras dezenas de gigantes não era viável. Como consequência, a humanidade não foi capaz de lidar com a ameaça gigante e teve que se render a eles. Ou seja, os conflitos pararam e a humanidade teve que se adaptar a viver no mesmo planeta do que os gigantes. Ou seja, a guerra contra os gigantes acabou. E toda vez que um gigante chegava perto da cidade, os humanos teriam que se adaptar e tentar sobreviver o máximo possível. Os humanos também estudaram os gigantes e seu comportamento, conseguindo prever muitas vezes as suas ações e, consequentemente, evacuar as pessoas das cidades nas zonas de risco antes que o desastre acontecesse. Além, é claro, de formas de se esconder dos titãs e tudo mais. Também foram construídos inúmeros campos de refugiado ao redor do mundo,
para abrigar as vítimas desses gigantes, que tiveram suas cidades destruídas. Muitos desses campos de refugiados foram construídos em ilhas ou localizações muito altas, como no topo de montanhas. A humanidade aprendeu que esses gigantes se locomovem mais lentamente em áreas de difícil acesso, como por exemplo oceanos ou montanhas, e construiu suas cidades e campos de refugiados por lá. Enquanto isso, no futuro, no ano de 2027, fica implícito que os humanos já se adaptaram totalmente a conviver com os titãs no mundo. Porém, a Terra foi devastada, muitas cidades foram destruídas, o meio ambiente foi severamente danificado e cerca de milhões ou talvez até bilhões de pessoas já foram vítimas dos gigantes. E adivinha, eles continuam vindo através do portal. Parece que nunca vai acabar. De fato, é um mundo e um futuro bem distópico. O Trevor Henderson trabalhou muito bem nisso, tenho que admitir. E de novo, eu preciso frisar, o Trevor Henderson já postou diversas imagens de criaturas em suas redes sociais. E as criaturas que se enquadrariam como gigantes foram explicadas nesse vídeo. Lembrando, os gigantes são um grupo de diversas criaturas diferentes que vieram para a Terra. Bom, mas é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos desse tipo. É isso, fiquem bem, falou e até mais.